Olá, povo de Deus, paz seja convosco, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. No livro de Salmos, Salmos 84, o título da mensagem diz assim: Saudades do tempo. Salmo dos filhos de Corá, versículo 1: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O homem e a mulher de Deus, quando passa alguns dias sem estar no templo de Deus, sem estar buscando a Deus no templo, na igreja, aquela pessoa que tem um compromisso mesmo com Deus de verdade, tem uma aliança com Deus, quando passa alguns dias sem essa pessoa estar no templo buscando a Deus, ela começa a sentir saudade, ela começa a sentir um vazio, ela começa a sentir falta de estar no templo do Senhor, que nem estava esse salmista. Por isso diz já no título, saudades do tempo. Então, quando a pessoa ela se ausenta por alguns dias, ela começa a sentir saudade, sentir falta, parece que está faltando algo na vida dela. Lógico, aquele que tem um compromisso com Deus, aquele que tem uma aliança com Deus, que tem um envolvimento com Deus. E às vezes a pessoa acontece dela ficar alguns dias afastado, sem estar no templo de Deus, e isso é prejudicial, isso aí é nocivo à vida espiritual da pessoa, porque muitos dizem eu buscando a Deus em casa já é o suficiente, eu orando em casa já está bom. Todos nós devemos orar em casa, isso é extremamente necessário, mas uma coisa é a pessoa orar em casa, outra coisa é orar na igreja, orar no templo de Deus, buscar a Deus no templo, se alimentar do Senhor Jesus. Isso daí é pelo fato de muitos entrarem nessa, de conceberem esse pensamento de apenas orar em casa e já é o suficiente. É justamente isso que traz a fraqueza espiritual para muitas pessoas que se encontram fracos, desanimados, muitas pessoas que já não têm mais fé, já não têm mais esperança. Eis aí a razão da fraqueza espiritual. Porque o próprio Senhor Jesus, o Santo Filho de Deus, ele sempre orava em casa, orava no templo, na igreja, orava no monte, porque ele próprio sabia que era necessário, e também para nos dar exemplo, para que possamos aprender com ele. Nós devemos estar no templo, para que não venha a desfalecer a nossa fé,
para que não venhamos enfraquecer, para que não venhamos naufragar na fé, como muitas pessoas estão enfraquecidos, espiritualmente falando. E a pessoa, ela quando tem um envolvimento, quando tem uma aliança com Deus, se ela falta em algum dia de culto, ela já se sente mal, ela já sente aquele vazio, já sente a falta de estar na igreja, a falta de estar no templo. Ela sente saudade, ela sente aquele vazio, porque orar em casa, buscar a Deus em casa é muito bom, é muito importante, mas há uma diferença. É necessário orarmos e buscarmos em casa, mas também é muito necessário estarmos no templo do Senhor. Por isso Deus estabeleceu que existam as igrejas. Porque se nós observarmos lá no livro de Atos dos Apóstolos, o povo de Deus, eles estavam diariamente no templo orando e buscando a Deus. Por isso que no passado o povo era fervoroso na fé, o povo de Deus, eles enfrentavam qualquer situação difícil, eles não esmoreciam, eles tinham uma fé inigualável, era uma nação, uma geração muito forte espiritualmente, porque diariamente, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala sobre isso. Diariamente eles estavam no templo, orando e buscando a Deus. E às vezes, hoje em dia, a pessoa acha que se ela estar no templo uma vez por semana já é suficiente, ou cada 15 dias, ou uma vez por mês, e não é suficiente, jamais será. E sempre haverá motivos, sempre haverá desculpas para a pessoa não buscar a Deus no templo. Cada um tem uma desculpa, cada um tem um motivo, e isso é prejudicial à vida espiritual, porque para buscar a Deus não existe obstáculo, não existe desculpa, não existe, nada pode impedir da pessoa estar no templo de Deus, porque a fraqueza espiritual vem sobre a pessoa exatamente por causa disso, por causa da falta dela estar no templo, por causa dela começar a faltar, falta uma semana, falta outra, e vai faltando aos poucos, e aí daqui um tempo, ela já está no templo uma vez por mês, e daqui a pouco já não está nenhuma vez por mês mais, acaba abandonando a fé, abandonando a igreja. Aí Satanás, ele sugere que Satanás fala o quê? Que você não vai na igreja. A pessoa pensa assim, ela se convence de que eu não vou na igreja, eu não vou no templo buscar a Deus na igreja, mas eu estou bem com Deus. E não é verdade. Ninguém permanece bem com Deus fora do templo, fora da igreja. Não tem como. Porque no templo a pessoa ouve a palavra, ela busca, ela se concentra diferente, se concentra totalmente em Deus, ouve a pregação do Evangelho, ela está fazendo parte do corpo do Senhor Jesus, porque o templo
A igreja é o corpo do Senhor Jesus e cada um de nós somos membro desse corpo. Então não tem como um membro do corpo de Cristo não estar fazendo parte do corpo, não tem como. É como se um dedo da nossa mão fosse arrancado e estivesse lá fora, e não tem como ele estar ligado no corpo. Isso aí não existe. O membro do corpo da igreja de Cristo, ele tem que estar ligado ao corpo, ele tem que estar unido. E todos nós somos membros do corpo de Cristo, e Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, olha o salmista, saudades do templo. Ele estava com saudade do templo. De repente você também está com saudade. Já faz alguns dias que você não comparece no templo de Deus, na casa de Deus. E isso acontece porque por falta de buscar, por falta de se envolver com Deus, por falta de oração, por falta de dedicação, de esforço, de fazer a tua parte, que deve ser o que? Chegou a hora da reunião, do culto, é largar tudo e ir para a igreja, vir para a igreja, adorar a Deus, porque esse é o mais importante, é estar no templo de Deus. Aí diz assim, continuando, no versículo 4: bem-aventurados os que habitam em tua casa. Olha o que diz a palavra, bem-aventurado, ou seja, feliz, os que habitam na tua casa, na casa de Deus, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, bênçãos do pobre a primeira chuva. Veja, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Quer dizer, isso aí, a força do homem, ela tem que estar em Deus, ou seja, a força de Deus tem que estar em nós. Traduzindo, a confiança nossa tem que estar em Deus. Nós temos que, a nossa confiança, ela tem que estar total em Deus. Nós temos que saber que todo ser humano, todos nós somos frágeis, somos limitados. Mas quando nós confiamos na força de Deus, e que a força de Deus está em nós, então nós vencemos, nós superamos, nós avançamos, nós progredimos, nós desenvolvemos. É com a força de Deus que nós temos que contar, porque com a nossa força própria nós não vencemos absolutamente nada. Agora, todo aquele que conta com a força de Deus, com o poder de Deus, com os recursos de Deus, esse vence, esse supera, esse avança, vai avante, permanece na fé. E isso é o que importa. Então, a nossa força é Deus, é o Senhor Jesus na nossa vida. Então, conta com a força dele. É com a força dele que nós temos que contar e confiar totalmente. E com a força dele nós vencemos todas as coisas. Aí, prosseguindo, diz assim no versículo 7: vão indo de força em força. Olha aí, ó. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de
Deus em Sião, vão indo de força em força. Quer dizer, todo aquele que confia na força de Deus, que conta com a força de Deus, esse vai indo de força em força, vencendo, avançando. Surgem as lutas, surgem as adversidades, vêm as aflições, vêm os desertos, mas essa pessoa vai progredindo, vai superando e vai avançando. E do vale árido faz dele um manancial, quer dizer, daquele deserto que a pessoa enfrenta, daquele deserto que a pessoa está passando, faz dele um manancial. Porque o deserto, Deus permite que passemos pelo deserto, não para ficarmos prostrados no deserto, mas para que nós possamos vencer o deserto, e em meio ao deserto Deus nos exaltará para que o nome dele seja glorificado. É isso. Então, o deserto vem para todos nós, para que passemos por ele, mas Deus não permite você passar pelo deserto e te deixar sozinho, de jeito nenhum. Em meio ao deserto, Deus está contigo, Deus está conosco, e Ele te dá força, Ele te faz vencer, Ele te faz passar pelo deserto. Claro, se você contar com a força dele, se você saber, estar ciente de que a força dele fará você vencer e passar o deserto que você está enfrentando ou vier a enfrentar. Aí no versículo 8 diz assim, Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha só no 9, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Versículo 10, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Olha só, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Um dia na presença de Deus vale mais que 1000. Então, amados, valoriza a presença de Deus. Não negligencie, não desconsidere, não deixe Deus em segundo plano, porque a palavra diz, pois um dia na presença de Deus, os atos de Deus, na presença de Deus, um dia no templo de Deus, buscando a Deus e adorando a Deus, vale mais que 1000. Imagine só. Então veja o valor, a importância que tem de estarmos na presença de Deus. Veja a importância, veja o valor, o quanto é necessário estarmos na presença de Deus. Um dia na presença de Deus, nos atos de Deus, vale mais que 1000. Aí, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Olha só, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor Deus é a nossa luz. O Senhor Deus é a nossa proteção.
O Senhor Deus é o nosso defensor. O Senhor Deus é o nosso vigia, o nosso guarda, é o que nos defende. O Senhor Deus é o que ilumina a tua vida. O Senhor Deus é o que te protege, é o que te guarda, é o que defende você, é o que protege você, a todos nós, você que confia nele, você que crê nele, você que conta com a força dele, você que depende dele, você que sente falta dele, você que dá valor à presença dele, como está aqui no versículo 10, pois um dia nos atos de Deus, ou seja, na presença de Deus, vale mais que 1000. Então você que sente falta da presença de Deus, então você entende a importância, o valor que tem da pessoa estar na presença de Deus. Agora, aquele que não dá o valor e a devida importância, Deus não sente falta nenhuma. Isso mostra a morte espiritual. Quando a pessoa não sente falta de Deus, não sente falta de estar na igreja, no templo de Deus, não sente saudade do templo de Deus, então isso é sintoma característico de morte espiritual. Morte espiritual. E isso é gravíssimo. Gravíssimo. Olha aí no 11, repetindo: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. O Senhor dá graça e glória. O Senhor nos abençoa. O Senhor nos dá glória. O Senhor nos exalta. O Senhor nos ilumina. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso protetor. E nós somos abençoados pela graça dEle, pelo favor dEle. Ele nos exalta. Quando nós temos uma aliança com Ele, sentimos a falta dEle, sentimos saudade do templo dEle todos os dias, então isso mostra que a pessoa, ela sente falta do tempo, sente falta de estar na presença de Deus, sente falta de buscar a Deus, sente falta de se alimentar do pão da vida, beber da água viva. E isso é de extrema importância na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, e Deus se agrada disso. Deus quer que estejamos na casa do Pai. Deus quer que estejamos na casa do Pai, buscando ao Pai, envolvido com as coisas do Pai, envolvido com as coisas de Deus. Então olha aí, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então Deus nenhum bem sonega, quer dizer, nenhum bem Ele nega. Porque se existe alguma coisa que Deus poderia negar, era em dar o único filho dele, em sacrificar o único filho dele por nós. E nem isso ele negou, nem o unigênito dele, o único gerado, nem isso, nem o próprio filho ele negou, mas ele entregou por nós. Então aqui a palavra diz: nenhum bem Deus nega. Sonega quer dizer nega. Então nenhum bem Ele nega aos que andam retamente, os que andam na honestidade, na verdade, na justiça, na obediência da palavra, na fidelidade. Então aos que andam retamente, Deus não nega nenhum bem, nenhum bem. Qualquer bem que você pedir a Ele,
você que anda retamente, você que anda na obediência da palavra, você que anda na verdade, na fidelidade, na santidade, com senso de justiça, então a palavra diz claramente que Deus não nega nenhum bem aos que andam retamente. Qualquer bem que você pedir, Deus não negará a você, Deus te dará, Deus concederá a você, seja o bem qual for, qualquer bem que você pedir, Ele te dará, Ele não negará de jeito nenhum. Então o conselho do Senhor é que andemos retamente diante dEle, porque o bem mais importante é a vida eterna. Agora, nessa vida aqui, Deus não negará também nenhum bem. Ele dará saúde se você pedir, dará paz, dará alegria, dará felicidade, dará prosperidade, dará riqueza, dará todo o bem que você pedir a Ele, desde que seja andado, desde que você ande, desde que andemos retamente diante dele. Essa é a palavra de Deus. Aí no 12 diz assim, ó Deus, aliás, ó Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Olha aí, feliz o homem que em ti confia. Todo aquele que confia no Senhor Deus, esse é feliz. Amados, confie em Deus totalmente. Confie no Senhor. Você que depositou no Senhor Deus a sua confiança, confiança total, confiança sem sombra de dúvida. Então esteja certo de que Deus está cuidando de ti, de que Deus está trabalhando em teu favor, de que Deus vai mudar a sua sorte, ainda que pareça estar dando tudo errado, ainda que pareça estar desmoronando o mundo à tua volta. Se você confia em Deus, Deus reverterá essa situação. Deus mudará esse quadro e te abençoará para que a sua vida glorifique o nome do Senhor. Creia nisso. Então confie nele, porque feliz o homem que em ti confia. E eu acredito que toda a humanidade, todo ser humano deseja ser feliz. Todo ser humano procura felicidade. E a felicidade não está no homem, a felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está em nenhum lugar desse mundo, dessa terra. Não está nos bens materiais. A felicidade está exatamente aqui no versículo 12, do Salmos 84, versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A felicidade só vai entrar na vida do ser humano, a felicidade só vai fazer parte da sua vida, meu irmão, minha irmã, se você aprender a confiar em Deus. Não pense que a felicidade está no dinheiro, ou está na bebedice, está nas baladas, está na namorada, no namorado, está no dinheiro, nos bens. Não está, não. A felicidade está no confiar em Deus, no Senhor dos exércitos. Quando a pessoa aprende a confiar em Deus totalmente, a depender dEle, a esperar nele, a saber que Ele está cuidando de tudo da vida dela,
Então, essa confiança no Senhor dos Exércitos proporciona a nós, traz para nós a felicidade, dá a nós a felicidade. Essa confiança proporciona a nós a felicidade, proporciona a nós a tranquilidade, a paz, a segurança, o sossego, a proteção, a estabilidade, a coragem, tudo que nós precisamos. Só a confiança no Senhor Deus é que pode nos proporcionar isso. Então, essa é a recomendação: confie em Deus, confie no Senhor dos Exércitos, porque assim você será feliz, sobremaneira. Pode estar certo disso. E lembre-se do que Deus falou aqui no versículo 10: pois um dia nos atos de Deus, um dia na presença do Senhor, vale mais que 1000. Amados, valorize a presença de Deus, valorize o estar diante do Senhor, o buscar a Deus, valorize o estar no templo de Deus, na igreja, no templo, porque um dia não existirá mais tempo, não existirá mais. E aí, você que não dá valor hoje, quando você resolver dar valor, talvez seja tarde demais. E a desculpa que você dá hoje para não estar no templo de Deus, a desculpa que você usa hoje para não estar no templo de Deus, essa mesma desculpa pode colocar a tua vida no inferno, pode colocar a tua alma no inferno. Essa mesma desculpa que você dá hoje para não estar no templo de Deus, essa mesma desculpa pode se tornar muito tarde quando você resolver estar no templo de Deus, diante de Deus, nos atos de Deus. Então valorize, se esforce, se dedique, esteja no templo de Deus, buscando a Deus enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Dia na presença de Deus vale mais do que 1000 aí fora. Entenda isso. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Mestre e até breve, se Deus quiser.